A paz do Senhor, meus irmãos, todos os alunos do curso de Obreiros, que Deus venha nos abençoar nesta aula que estaremos dando início agora, que Deus venha nos ajudar, nos capacitar para que possamos aprender mais e mais da sua palavra, para que possamos também aplicar ela na obra do Senhor. Então vamos fazer uma breve oração, pedindo a Deus que venha nos abençoar. Meu Deus, nesta noite estamos na Tua presença, Senhor, agradecido por tudo aquilo que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por ter levantado as nossas vidas, tanto dos professores como dos alunos que têm também tido esse tempo para buscar mais e mais de Ti, Senhor, aprender, que possamos, Senhor amado, aprender contigo, porque Tu és o mestre dos mestres. Nos capacita, Senhor amado, nesta hora, e nos dá, Senhor amado, entendimento para que possamos fazer a Tua obra, que eu te peço, te agradeço em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Jesus. Então tá, meus irmãos, que Deus venha nos abençoar. E nessa noite eu quero dar uma aula de homilética, né? Então, o que é homilética? É a arte de pregar. Então, tudo aquilo que envolve a pregação é homilética. Então, eu vou dar um pulo aqui na apostila, mas depois eu vou retornar atrás novamente para repassar o material que está nas páginas anteriores. Mas hoje vou dar uma aula de homilética. Então, é tudo que envolve a pregação. Então, na apostila de vocês, talvez seja a folha número 10. Né? Se você numerou aí a sua apostila, talvez seja com a capa junto, né? Então vai ser a folha número 10, que vai começar ali, ó, o cabeçalho diz assim: como perder o medo de falar em público. Então nós vamos começar hoje com essa aula, né, de homilética. Então nós já começamos a falar um pouco de hermenêutica, né? Nas outras aulas a gente fez algum estudo sobre a hermenêutica. A gente já falou que a exegese, né, é um pouco mais difícil da gente até mesmo explicar e ensinar, porque aí envolve as línguas originais, né, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Então aí fica um pouco mais difícil, então a gente não vai poder. Mas a hermenêutica a gente pode dar um bom toque para os irmãos, né? Algumas dicas de como você preparar um sermão e também como expor esse sermão, né? Que aí vai entrar nessa área de homilética. Então nós vamos começar hoje com esse título, né? Que diz: como perder o medo de falar em público. Isso é algo muito difícil. As pessoas geralmente, quando têm o desejo de pregar a palavra de Deus, ou têm a vontade de muitas vezes de cantar ou fazer algo para Deus, as pessoas elas se travam aqui nesse item, né? Falar em público, estar de frente de um público, né? Então as pessoas tremem muitas vezes, ficam ansiosas, gaguejam. Muitas vezes são pessoas que até tiveram bom estudo, né? Estudaram, mas aí as pessoas se sentem inseguras. E aí nesse momento aí, muitas vezes é o momento do terror, né? É aquele velho ditado: aqui toca o terror, né? Às vezes a pessoa está sentada ouvindo no banco da igreja, é muito fácil criticar, dizer: ah, fulano falou mal, fulano gaguejou, fulano fez... Mas quando ele mesmo vai estar de frente do público, ele vai cometer os mesmos erros e talvez erros piores ainda, porque estar em frente ao público requer alguns princípios. Então nós vamos ver, né, trabalhar dentro da homilética esses princípios. Então nós vamos começar aqui. Como perder o medo de falar em público. Então eu coloquei aqui o primeiro item, né? Prepare o conteúdo antes, revise para certificar-se que tudo está certo e em ordem. Então nós temos, né, quando nós vamos fazer qualquer anúncio, ou você vai pregar, você deve anotar alguns itens importantes na tua mensagem, naquilo que você quer passar para a igreja, porque se você chegar no improviso não vai dar certo.
Se você chegar no improviso, a sua mente vai lhe enganar e você vai, na hora ali, você vai gaguejar, não vai poder passar a mensagem, aquilo que você tinha para passar. Então, o importante sempre é você estar com o conteúdo preparado, certificar-se, né, que está tudo certo, tudo em ordem, você está com o seu esboço, de repente você esqueceu o esboço em casa, aí fica difícil, né? Depois, na hora ali, você não vai conseguir, a sua mente vai lhe enganar. Então, é importante isso aí. Faça uma breve locução, saudação, para se ambientar com o público. Então, quando você vai assumir uma tribuna, um púlpito, algum lugar, é sempre você, antes de começar a pregação ou de falar o que você tem para falar, né, você sempre tem que se sentir à vontade. Então, você vai quebrar esse gelo aí, você vai cumprimentar os irmãos, vai dizer, salve irmãos, na paz do Senhor, que Deus nos dê um dia lindo para nós estarmos cultuando. Então você, através dessas expressões, você também já começa a ficar menos ansioso, você começa a se ambientar, né? Qualquer local que você está. Então você tem que fazer uma breve locução, né? Saudação para se ambientar com o público que está ali. Então isso é importante porque já te dá uma tranquilidade, né? Você vai se sentir mais à vontade. Então depois tem o terceiro item. Tenha domínio do assunto e só fale aquilo que você tem certeza. Nada de achismo. Então isso é importante, né? Como a gente vai obter o domínio do assunto? Estudando, né? Se eu tenho domínio do estudo, é estudando. Se eu vou pregar sobre a parábola das 10 virgens, eu vou ter lido, né, umas 4, 5 vezes. Eu vou saber os detalhes do texto. Eu vou estar bem familiarizado com esse texto. Então eu vou poder discorrer nele de cima a baixo sem ter nenhum problema, né? Eu vou falar o que realmente o texto diz. Eu não vou estar com achismo, né? Então, coisa que faz com que o pregador caia no descrédito é quando ele diz, eu acho que está lá em Salmos, esse versículo, eu acho que está lá, já mostra para o teu público que você não estudou o quanto, né, deveria estudar, né? O tempo suficiente para você ter domínio do assunto. Mas quando você estudou antes, né, você tem o domínio do assunto, se você quer fazer algumas referências dentro do teu sermão, o Salmo 23, versículo 2 diz isso, você vai falar com certeza, né, daquele versículo, porque de repente se a pessoa ele vai conferir, ele vai poder encontrar realmente aquele texto e aí você vai ser um pregador com credibilidade. Então você vai ser uma pessoa que as pessoas vão ter credibilidade porque você falou com certeza daquilo que você está falando. Então isso é importante, nada de achismo, né? Então as pessoas muitas vezes erram nisso aí, né? Quando as pessoas. Então, se você não tem certeza de um texto, muitas vezes eu faço assim. Se eu não tenho certeza do versículo e do capítulo e do livro, eu digo, a Bíblia Sagrada fala. E eu digo então assim, né? A Bíblia Sagrada nos fala, né? Que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu não sei muitas vezes aonde está esse versículo, mas eu cito ele e digo que está dentro da Bíblia. Porque aí, se a pessoa se interessar após a mensagem, me perguntar onde está, eu tenho como procurar, através do Google, através de um dicionário bíblico. As Bíblias geralmente têm uma concordância bíblica, então aí eu tenho como procurar e dar realmente o local para essa pessoa, né, onde está escrito, mas não, né, entrar no achismo, né? Eu acho que está aqui, eu acho. Isso aí dá um certo descrédito ao pregador. Então, quando você estiver pregando, né, tenha certeza, tenha domínio do assunto, né? Embora você leve algum tempinho ali, mas sempre procure ter o texto na mente, né? Então isso é importante. Então, como perder o medo de falar em público é preparando o conteúdo, né? Falar uma breve locução antes, né?
Você fazer uma saudação, está tranquilo. E aí, irmãos, como é que estão? Nós viemos aqui adorar a Deus. Entendeu? Você quebra o gelo, ter o domínio do assunto. Isso é importante. E falar pausadamente. Muitas vezes, isso aí é de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que têm uma boa eloquência, falam rápido e conseguem ter muitas vezes a coordenação dos seus pensamentos, sabem coordenar os seus pensamentos e sabem passar de uma forma mais rápida. Mas não quer dizer que nós somos pentecostais, que nós precisamos ser aquela metralhadora, né? Aquele pregador metralhadora, uma palavra atrás da outra. Não, porque o que age realmente na mensagem é o Espírito Santo. Então, Deus tem a multiforme graça de Deus, é importante, porque Deus tem diversas formas de agir e de falar. Então, Deus não é limitado, não é como o homem, ele é ilimitado, né? Então, ele tem diversas formas. Então, muitas vezes, Deus vai falar calmamente através da tua vida e as pessoas vão sentir-se tocadas por a tua mensagem. Assim como tem pessoas que falam mais rápido e também surte o mesmo efeito, mas não quer dizer que você é um pentecostal, que você tem que ser um crente metralhadora, né? Que você é aquele que... Eu já fui assim também, mas muitas vezes sou assim, mas quando tem também que trazer uma mensagem mais tranquila, mais calma, eu também faço dessa forma. Então, não quero colocar aqui uma regra, né? Quero ser bem claro com os irmãos que não é uma regra, né? Ou você tem que ser pentecostal, tem que ser agitado, né? A pregação agitada, ou ser calmo, que é o certo. Não, aqui não é uma... mas eu vou dar para você, né? Como um ensinamento para você que está começando, quem sabe, a pregar o evangelho, pregando as primeiras mensagens. O falar pausadamente, ele dá muito mais ganho, né? Porque aí você tem como pensar naquilo que você vai falar, você vai incorrer em menos erro, entendeu? Então você vai errar menos, porque aí você vai ter um tempo ainda de pensar naquilo que você está falando. Então falar pausadamente aqui é muito importante para quem está iniciando. Agora, para uma pessoa que já tem um domínio, a pessoa que já está há vários anos no ministério, aí é diferente, a pessoa é o estilo dele, e outras pessoas vão estar 20, 30 anos no ministério pregando e vão ser sempre pessoas calmas, vão trazer uma mensagem calma, mas uma mensagem edificante. Então, isso aí é em você, né? É a sua personalidade, o jeito que você é, o seu perfil. Então, isso aí você não pode mudar. Você tem que seguir da forma que você se acha melhor em pregar o evangelho. E o principal de tudo é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai agir, ele está no vento, ele está também no trovão, né? Ele está em todo momento. O agir de Deus sempre está, né? Aí, isso aí que é importante. Então, assim como o povo ali, é, quando Moisés sobe ao monte, né? Ali, a presença de Deus é tão grandiosa, né? Que há trovões, relâmpagos, que o povo chega a ficar com medo, né? E Deus falando. Mas também nós vamos ver também Elias está na caverna, né? E várias coisas acontecem, mas também pelo o vento, uma brisa suave, o Senhor se apresenta para falar com Elias, né? Então a gente vê, né, o agitado, né, e o calmo. Então não podemos colocar como regra, né? Então eu digo para você, fale pausadamente, você que está iniciando, é o meu conselho, para que você, se você também admira depois, né, uma pregação mais rápida, e aí, automaticamente, com o decorrer dos anos, dos tempos, você vai aprimorando, né, a tua técnica de pregação e aí você vai fazer o seu estilo. Mas não quer dizer nada que você falando calmo não vai também surtir efeito. A palavra de Deus, ela surte efeito de qualquer forma, porque a multiforme graça de Deus, né, diferentes tipos de pessoas, o agir de Deus é muito grande e nós não podemos limitar. Então fica a dica para você. Requisitos básicos para o pregador, né? Para você que vai iniciar, né, a parte de pregação, porque no momento que você está fazendo esse curso de obreiros, de repente o pastor
lhe faz um convite, irmãos, quem sabe o irmão, vamos abrir um ponto de pregação, arrumamos um local, e de repente você se coloca à disposição para abrir, e aí você vai ser o responsável, então você vai ser praticamente o pregador do local, né? Você vai ter essa responsabilidade. E então nós vamos ver alguns requisitos básicos para o pregador. Então diz aqui, ó, para que a pregação não perca sua legitimidade ou credibilidade, o pregador tem que ter conhecimento do assunto que vai pregar e convicção, né? Então isso é muito importante, que está escrito, né, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né? Então, conhecimento do assunto que vai pregar e convicção. Então, ele está dizendo aqui para nós aqui, né? Paulo aconselhando Timóteo, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós vamos ver que um dos requisitos, né, é conhecimento, né, da palavra de Deus. A gente só fala bem quando a gente tem conhecimento daquilo que a gente está do que a gente está fazendo, né, que a gente estudou. Então esse é um item muito importante. As palavras têm que ter propriedade, disposição, fluência, força, elegância e emoção. Aqui é um item muito importante, porque muitas vezes o pregador, ele prega uma palavra, mas muitas vezes ele não sabe a tonalidade da voz. Ele prega toda a mensagem, muitas vezes sem emoção. E isso é importante, quando você pode pregar a mensagem, mas automaticamente aquela mensagem, você está vivendo ela. Você está praticamente que narrando uma história. Então, isso é importante quando você consegue ter uma boa fluência, você tem propriedade, né? E de repente você vai falar uma palavra, aí de repente Davi pegou a pedra e jogou. Você tem que também viver, né, aquele momento como se tivesse ali no lugar de Davi, né, com emoção, com fluência, com força. Porque não adianta muitas vezes você falar uma palavra motivacional, mas você está quase morrendo, né? A sua expressão vocálica, ela não é uma expressão que transmite segurança para as pessoas. Então você vai falar, Jesus, você vai ser um vencedor. Se você está pregando, né? Em nome de Jesus, você vai ser vencedor, você vai vencer. Você tem que ter influência, tem que ter força naquilo e convicção naquilo que tu está pregando. Então o pregador, ele tem que ter isso, ele tem que viver a mensagem. Se você está fazendo uma narrativa de uma história, né, então você tem que ter essa fluência, essa força. Você tem que também ser elegante, né, no momento que você tem que ser elegante também. No falar, você também tem que usar. Então, esses princípios aqui são muito importantes, né, para o pregador. Então, espiritualidade e testemunho cristão, né? Então, 1 Timóteo 3, versículo 7, vai nos dizer aqui também, né? 1 Timóteo 3, versículo 7, diz assim, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, isso é importante. Nós temos um bom testemunho das pessoas que muitas vezes desconhecem o Evangelho, mas que a nossa vida possa ser uma carta aberta, né? Que as pessoas possam olhar para nós e possam desejar o mesmo Deus que nós servimos, que eles possam sentir esse desejo, porque por intermédio do nosso testemunho, elas estão vendo que nós não somos somente aquilo que falamos no púlpito, mas aquilo que nós também vivemos, né? No nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho. Então você tem que ser uma pessoa única, né? Não uma pessoa que esteja mudando, que nem o camaleão, né? Uma coisa dentro da igreja, uma coisa fora da igreja.
Então, isso é importante. Espiritualidade, testemunho cristão. Porque quando você anda na rua, as pessoas vão estar olhando para você, observando você. Como Eliseu, aquela mulher, ela olhou e disse: ali vai um grande homem de Deus, né? Um homem de Deus, porque sabia que, que Eliseu é um homem que tinha um bom testemunho. Então, isso é importante quando a gente pode pregar, né, em qualquer lugar e pode sair da igreja com a cabeça erguida, não tendo ninguém para acusar. Então, em 1 Timóteo nos dá uma referência, né, com respeito a isso aí, sobre nós sermos um bom testemunho fora da igreja também. Deve ter experimentado o novo nascimento em sua vida, ter frutos do Espírito, né? O pregador, o cristão, ele tem que ter mansidão, ele tem que ter domínio próprio. Muitas vezes a pessoa dentro da igreja é um anjinho, né? Mas fora da igreja, no seu lar, no seu trabalho, ele não tem domínio próprio. A primeira coisa que acontece que desagrada a ele já sai xingando os filhos, a esposa, o patrão, ou vice-versa também, a mulher pode também ser descontrolada, porque muitas vezes está faltando frutos do Espírito. Então, em Gálatas 5, 22, 23, vai nos dar ali os frutos do Espírito. Você tem que exercitar isso na tua vida. Muitas vezes até dá vontade de sair fora da casinha, mas não vamos sair, porque nós temos o Espírito Santo que faz com que nós venhamos a nos controlar. Então, nós somos dominados pelo Espírito, nós não andamos mais na carne. Então, não adianta nada você fazer uma excelente pregação, uma explanação da palavra, e depois você sair do púlpito ali, chegar no seu lar, você faz tudo errado, né? Com seu vizinho você faz tudo errado. Então aí você está sendo hipócrita, né? Você faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Então, e essas coisas têm que ser trabalhadas na vida do cristão. Você deve ser simples e modesto, né? E isso é importante, ser simples e modesto. O cristão ele não pode ser muito vaidoso, né? A gente vê muitas vezes o cristão, né? Tem pessoas às vezes que de algumas formas, né? Eles agem de uma maneira errada. Às vezes as suas roupas, muitas vezes até constrange, né? Certos irmãos, porque às vezes dentro da igreja tem irmãos que são mais simples, às vezes vão com umas roupas mais. E aquela pessoa sempre exuberante, ela não tem um sapato lá, 3 cores, né? Que hoje em dia a gente vê muito nos pregadores, cantores, sapato com 3 cores, terno fulgurante, né? Então, muitas coisas demasiados, né? Então, muitas vezes a gente pode vestir um terno bom, mas de uma forma modesta, uma cor neutra, né? Não uma cor muito chamativa, né? Porque até isso as pessoas observam. Então, você deve ser uma pessoa simples e modesta, né? Uma pessoa amável, uma pessoa que as pessoas sintam o prazer de estar perto de você, embora as pessoas vejam que você tem, às vezes, até um nível social e financeiro melhor que ele, mas você se coloca no mesmo nível, né, que eles, você abraça, você aperta a mão, você sente essa comunhão. Isso é importante. Quando a gente pode descer muitas vezes daquele pedestal que a gente está e a gente se coloca, né, de uma maneira simples e modesta, e as pessoas vão admirar muito você se você agir dessa forma. Os gestos do pregador também devem ser simples, né? A gente não pode ser muito espalhafatoso no púlpito, né? Pregar muito, as mãos, levantar, pular, saltar, fazer muitas coisas. Esses gestos, às vezes, muitas vezes não é recomendado, né? Tem pessoas que fazem, né? Mas a gente tem que ter esse controle também de ser mais categórico, né? Tem que ser mais elegante na hora da pregação. Então, os gestos do pregador também, você tem que ter uma postura para que você possa também estar ali e não chamar muita atenção através do seu gesto, né? Porque às vezes pode até as pessoas acharem engraçado, né? O jeito que você se expressa, né? Com o seu corpo e às vezes não vai cair bem. Então, o 7º item ali, deve falar ao povo com uma linguagem simples, fazendo-se entender por todos. Então,
a situação da gente falar simples, né? A gente tem que falar de um modo que desde a criança, o adolescente, o adulto, o ancião, a pessoa culta e a pessoa que não tem tanta cultura, ela vem entender a mensagem. Porque não adianta você falar muitos termos difíceis, porque você não vai atingir o alvo, né? Você não vai acertar o alvo, porque muitas pessoas muitas vezes vão sair com mais questionamentos daquele culto, né? Do que com esclarecimentos, porque você usou às vezes uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito rebuscada, com termos difíceis, e muitas vezes algumas pessoas ainda fazem isso para quererem aparecer, né? Para querer dizer que detêm um grande conhecimento, que são letrados, mas o nosso objetivo não é fazer com que a nossa pessoa venha aparecer, né? Que nós venhamos dizer que somos culto, mas sim é fazer com que a palavra de Deus ela possa penetrar no coração das pessoas, e o evangelho é simples, porque os servos do Senhor, né, eram pescadores, tinha Lucas também, que era um médico, mas o jeito que eles pregavam, as pessoas entendiam. Jesus também usou uma maneira simples, ele soube se comportar diante do ambiente que ele estava, conforme o ambiente que ele estava, ele fazia a sua narrativa, fazia a sua narração. Se ele estava na sinagoga, onde estavam os escribas, onde estavam os homens, os doutores da lei, ele também agia com sabedoria, mas também ele sabia usar as parábolas para fazer com que as pessoas com menos culturas pudessem também entender o que ele estava querendo passar, qual é a mensagem que ele estava querendo passar. Então isso é importante, falar uma linguagem simples. O pregador deve buscar a vontade de Deus e estar em comunhão com Ele. É algo importante. É a questão sempre eu digo, né, e oriento os pastores, obreiros, sempre quando você está à frente de um trabalho, quando você vai convidar um obreiro para pregar, né, você faça isso aí no mínimo um dia, dois antes do dia que ele vai pregar. Até mesmo para a pessoa se preparar, para a pessoa pedir a Deus, né, o que Deus quer falar para a igreja, o que Deus quer falar aquele dia. Então, muitas vezes a gente a gente pega e no mesmo dia, às vezes, irmão, você tem que pregar hoje. E às vezes a pessoa tem outras tarefas para fazer e às vezes não vai dar tempo dele preparar uma mensagem, de orar a Deus, de buscar a Deus, o que Deus quer falar para o seu povo. Então, isso é importante, você sempre tem que ter um tempo para que o pregador possa se preparar. Então, eu digo assim, no mínimo 2 dias antes, né? 2 dias antes, se o culto é sábado, na quinta-feira você já fala para o irmão, sábado você vai trazer a mensagem. E aí ele tem como buscar de Deus aquilo que Deus quer falar. E aí a gente não vai falar da gente, né? A gente vai falar, claro, tem casos excepcionais, de repente chegou no dia, no sábado, aí o pregador adoeceu, aí de repente você é o responsável lá pelo trabalho, ou o que está mais próximo, aí de repente pode, dentro desse imprevisto, até o pastor, o obreiro lá, pedir para você pregar no mesmo dia, mas aí é um caso excepcional. Mas sempre quando você puder, você, no mínimo 2 dias, faça o convite para essa pessoa se preparar, que aí ele tem como buscar de Deus, né, aquilo que Deus quer falar para o seu povo. O item 9 diz assim: o pregador deve cultivar sua personalidade, aprimorar seu conhecimento, alimentar-se adequadamente, manter seu físico em boas condições. Isso fará com que você possa pregar a palavra de Deus com ânimo, saúde, por muitos anos. Devemos cuidar de nosso corpo. Então isso é importante, né? A gente muitas vezes nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar, né, do nosso corpo, da nossa saúde, até mesmo porque nós cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, nós vamos viver muitos anos ainda pregando a palavra de Deus. Então é importante que o pregador ele não caia no desleixo, né, de não se cuidar muitas vezes,
ele passa muitas vezes, o obreiro passa mais internado num hospital do que trabalhando. Por quê? Porque muitas vezes é uma má alimentação, é uma pessoa que não faz um exercício físico. Então, todas essas coisas são importantes para o pregador ele ter êxito no seu ministério. Então, diz, né, o pregador deve cultivar sua personalidade, né? Ele tem que ser sempre a mesma pessoa. Ele não pode estar com uma cara rindo. Hoje no culto ele está rindo, amanhã ele já está com a cara que é um réu, né? Como diz o antigo, né? Ele está com a cara já fechada, já qualquer problema familiar ou no trabalho ele leva para dentro da igreja. E aí já fica com a cara fechada. Aí no outro dia ele tá com uma cara feliz de novo. Aí parece um bipolar. Aí mesmo que a igreja vai sentir, né? A dificuldade de aproximação desse obreiro. Você não vai poder se aproximar dele porque você não vai saber de que cara ele vai estar aquele dia. Ah, será que hoje o obreiro vai estar bem? Será que vai estar feliz? Será que ele vai estar triste hoje? Será que ele vai estar mal-humorado? Então, essa personalidade aqui é muito importante. O obreiro, né, o pregador, ele tem que estar sempre com a mesma cara. Se ele não é uma pessoa até que não gosta muito de utilizar o sorriso, mas ele tem que sempre ser uma pessoa tranquila, né? Uma pessoa simples, uma pessoa serena, né? Porque não é preciso também você estar sempre dando risada. Tem pessoas que têm um perfil diferente, é uma pessoa mais tranquila, ele é mais sério, mas que você seja sempre aquele perfil, né? Eu conheço o irmão, ele é um cara assim, ele é sereno, né? Ele é tranquilo, mas é educado. Ele pode até estar com os problemas dele, mas ele não vai usar termos que vão me ofender, ele não vai me distratar, porque ele é uma pessoa serena. Outros sim, são mais alegres, já chegam dando risada e tal, mas você não pode ser aquele tipo bipolar, né? Que todos os dias está mudando de cara, porque senão as pessoas vão ter medo de se aproximar de você, e isso é ruim, né? Porque as pessoas, elas procuram um lugar onde elas possam ser bem tratadas, né? E esse lugar de um bom tratamento é dentro da igreja. A igreja é o hospital de Deus, é o lugar onde as pessoas vão chegar enfermas e ali eles vão ser curados, né? Então isso é importante. Então isso aí você tem que preservar na tua vida, né? A tua personalidade, cuidar a tua alimentação também, uma alimentação adequada, né? Preparar o seu físico também, as condições físicas, poder fazer um exercício, uma caminhada, se não puder correr, faça, isso é importante. O próprio apóstolo Paulo, né? Ele faz a recomendação a Timóteo, que é a primeira Timóteo 5:23, né? Quando Timóteo está enfermo, e ele diz, não bebe somente água, mas também o vinho, né? Ele faz aqui uma recomendação para que ele cuide da sua saúde, porque é importante que o obreiro ele sempre esteja capacitado, sempre esteja bem física e mentalmente, né? Seu físico e mental, a saúde mental e física deve estar sempre 100%, porque ele que está à frente, ele tem que estar sempre ali para ajudar, para orientar, para correr muitas vezes, né? Um irmão, socorrer um irmão que está enfermo, ir e fazer tantas coisas, né? Porque a obra de Deus é muito dinâmica, né? Quem está na frente da obra de Deus sabe que a obra de Deus é muito dinâmica, tem muitas coisas para fazer. Então esse obreiro ele não pode estar doente, ele tem que estar sempre cuidando do corpo dele para que ele possa dar assistência, né? E nós sabemos que a recompensa vem de Deus. É trabalhoso, mas é bom, né? Depois, quando a gente vê os testemunhos, irmãos, dando testemunho, graças a Deus, o pastor, o obreiro foi lá, orou por mim, e foi no hospital, foi incansável, eu fiquei curado, Deus ouviu as orações, e isso é recompensador para nós, porque aí a gente vê também que o nosso esforço foi recompensado, né? Que Deus deu a vitória para os nossos irmãos. Então a gente é servo, né? A gente é servo do Senhor, a gente está aqui para servir. O item 10 diz, deve cultivar sua espiritualidade através da comunhão com Deus, através da oração, do jejum, da leitura da Bíblia. Então isso aqui são termos imprescindíveis, né? Que devem fazer parte da vida do cristão, da vida do obreiro, né? Sem oração, sem o jejum, sem a leitura da Bíblia, a gente não vai conseguir segurar, né, a onda, como a gente diz, né? A gente tem que estar sempre no óleo para que a gente possa entregar uma mensagem, a gente fazer uma oração, a gente dar um aconselhamento
dirigido por Deus, né? Com firmeza, com certeza que você está falando o que Deus quer falar, que você está sendo somente o vaso, somente o emissário, que as palavras que estão saindo na tua boca são as palavras que estão no coração de Deus, que Deus queria transmitir para aquela pessoa. Então, isso é importante. Mas a gente só vai adquirir essa certeza e essa confiança quando a gente estiver em comunhão com Deus. Então, esses itens aqui são muito importantes para você que quer ser pregador. Então, nós vamos ver aqui, nesse próximo item, erros que devem ser evitados no altar e púlpito, né? Quando você estiver no púlpito, ou você até mesmo for convidado para estar em alguma igreja, algum outro local, né, para pregar a palavra de Deus, a gente tem que ter também algum regramento, né, algumas regras para que a gente possa também, as pessoas não venham ver que nós fomos mal ensinados. Então, você está aprendendo aqui, de repente você vai ter dificuldade em alguns itens, desses itens que a gente fala, de repente você não vai cumprir 100%, mas se você cumprir 90% já está excelente, né? Que a gente nunca consegue ser perfeito, sempre a gente vai ter um erro, né? Um dia, quem sabe, se eu for pregar na igreja de vocês vão dizer, ah, mas o irmão falou ali e não cumpriu, né? Aquele item ali, porque às vezes a gente não consegue ser perfeito em tudo, né? Mas a gente procura diminuir os erros. Isso aqui está escrito para que a gente possa diminuir a margem de erro, né? Quanto menos erros, melhor. Então, eu digo, né? A gente tem que saber para que a gente possa se policiar. Então, você tem que estar sempre cuidando. Então, se você for convidado, né? Está lá no púlpito e você vai ser o pregador, ou você foi convidado, até não vai ser o pregador, mas está no púlpito. Algumas coisas a gente tem que cuidar, porque as pessoas estão observando. Quem senta no banco, ele vai observar quem está em destaque. Você vai estar no púlpito, você está em destaque. Então, as pessoas vão te observar tudo aquilo que você vai fazer. Então, uma das coisas que eu coloco aqui, né, é evitar conversas colaterais. Tem pessoas que às vezes estão em cima do púlpito, qualquer motivo é motivo de conversa, né? A pessoa, às vezes, conversas desnecessárias com o seu irmão que está do lado, o obreiro que está do lado, o seu amigo que está do lado, o pastor que está do lado. Então, evitar conversas colaterais, porque quando nós subimos para o púlpito, nós temos que fazer parte do púlpito, nós temos que cantar, nós temos que orar, nós temos que glorificar a Deus. Nós não somos aquelas estrelas que só chegam no fim do púlpito, né, no fim do culto, né, somente para pregar. Muitos lugares, às vezes, o pregador só chega para pregar, ele não participa do culto, é praticamente um popstar, uma estrela, né? Então, isso aqui é importante, a gente evitar conversas colaterais. Sobe para o púlpito, senta, fica em espírito de oração, glorificando a Deus, né? Pedindo a direção de Deus. Evite só casos extremos, né? Se você tem alguma coisa aí, você pode até fazer uma conversa, mas evite as conversas colaterais porque as pessoas estão observando você. Segundo item, evite assentar-se de maneira deselegante, né? Isso aqui você já sabe, para homens e para mulheres, né? Muitas vezes o púlpito ele não é fechado, ele é aberto, então vai aparecer todo o seu corpo. E se você tiver de uma forma deselegante, assentado, vai ficar muito feio, né? Porque vai mostrar também o teu despreparo, né? Que você não é uma pessoa que está preparada para subir, para assumir aquela tribuna ali, porque você tem que também ter uma boa postura, né? Assentar-se de maneira deselegante é errado, né? Então você tem que ser elegante também no seu, como você vai sentar, né? Cruzar as pernas, tudo aquilo que você já sabe, né? Então isso é importante. Então aqui o terceiro item, coçar-se como se estivesse em casa, né? Isso aqui também é importante. Eu também geralmente sempre estou aqui, né? Eu coçando a cabeça, às vezes é uns cacuetes que a gente pega, né? Mas você tem que saber, tem que ser cancheiro, como a gente diz na brigada, né? A gente tem que ser cancheiro, com cancha, está com coceira, vai levando a mão com cancha,
Você não vai fazer um modo brusco, né? Fazer assim, pá, começar a se retorcer todo para se coçar, aí já fica feio. Você tem que ser elegante. Ou senão você, com cancha, você vai ao banheiro e aí você faz, né? O que? Se você está com uma coceira, às vezes pode haver algum problema, né? Então, esse coçar também, tudo as pessoas estão observando você. E depois elas não vão falar para você, mas em casa elas vão comentar e vão achar engraçado. Então, aqui, o item 4 diz assim, pregar com as mãos no bolso. É algo também que também tira um pouco, né? É, é meio... É um estilo que as pessoas também recomendam que não seja usado, né? Com as mãos no bolso, fica muito desleixado, né? Com as mãos no bolso você pregar. Então fica meio feio, né? Então você nunca pregue com a mão no bolso, né? Tire as mãos do bolso, sempre tenha a mão, pegue o microfone, né? Então de alguma forma você utilize a sua mão. Ajeitar as calças ou suspendê-las quando prega. Então isso é importante também, né? Tem pessoas que têm essa mania, né, de levantar as calças e toda hora, né, enquanto está pregando. Então isso aí também você tem que ajustar já o seu cinto em casa, ajusta o teu cinto certinho, arruma a tua calça, né, para que você não venha fazer isso aí na hora que você está pregando, porque tudo que você fizer você vai chamar a atenção. Gesticular em demasia, né? Já tinha falado ali. Evitar ficar imóvel no púlpito na hora de pregar, né? Então você não pode ficar que nem uma estátua também. Você tem que ser, né? Ter uma certa mobilidade, né? Você olha para cá, olha para lá, né? De repente você faz alguma movimentação, até mesmo para você não ficar muito parado, né? Então você tem que fazer esse item é importante, né? Evitar de ficar imóvel no púlpito na hora de pregar, ficar estático, né? Parece que você está tenso, está nervoso. Então você tem que descontrair, você tem que, né? Se movimentar um pouco mais. Se movimenta, olha, pode dar um passo para o lado, nada não é totalmente ficar parado, né? Mas pode dar um, dois passos para o lado, também não andar muito, né? Também no púlpito, caminhando muito, vai lá e volta. Não, você tem que também, pode dar dois passos para o lado também, até mesmo para te movimentar e descontrair também, e até mesmo para o pessoal ver que você está à vontade naquele ambiente. Então isso é importante. Depois diz aqui, evitar ficar imóvel, né? Coçar o nariz com o nó do polegar, né? Que é isso aqui, ó. Ó. Então, evitar isso aqui também, porque é coisa também que é antiético, né? Ficar fora, né? Coçar o nariz, ajeitar o nó da gravata várias vezes, né? Às vezes tem pessoas que ficam nervosas e ali mostra também que você está nervoso toda hora arrumando a gravata, né? Toda hora você está aqui arrumando o nó da gravata. Isso aqui mostra as pessoas que têm conhecimento e já estudaram, né? Porque tem um livro que diz o que o corpo fala, né? E o nosso corpo fala mesmo com as nossas atitudes, né? Quando a gente fica vermelho, a gente sabe que a pessoa está envergonhada, alguma coisa. Tem várias maneiras do corpo falar e a gente convivendo com as pessoas, a gente vai vendo, né, que cada um tem um problema, tem um cacuete, muitas vezes, que mostra que quando ele está nervoso, quando ele está feliz, quando está alegre, quando ele está triste, porque são coisas que o corpo demonstra. Então, isso é importante. Então, às vezes tem pessoas que, quando vão ficar nervosas, né, quando estão nervosas, vão toda hora ajeitar o nó da gravata, e isso aí mostra que a pessoa está nervosa. Uma das coisas que muito antigamente existia bastante, agora as pessoas diminuiu bastante, né, que é esmurrar o púlpito, né? Muitas pessoas davam soco no púlpito, né, quando eles pregavam com ênfase, né, e autoridade, né? Então eles batiam muitas vezes no púlpito. Então isso é errado também, a gente esmurrar o púlpito, né, bater no púlpito. Então evite esses gestos bruscos, porque esses gestos aí eles não são elegantes, né? Não são coisas bonitas.
pregar olhando só para cima ou para o piso. Então, isso aí é importante também. Tem pessoas que ignoram muitas vezes o seu público. Então, ele está tão tenso, tão nervoso, que ele não tem uma descontração, ele não descontrai, né? Ele fica só olhando fixamente para baixo ou para cima, porque ele não quer enfrentar o olhar das pessoas que estão lhe assistindo. Porque de repente pode vir algum olhar de desaprovação, porque tem pessoas hoje em dia na igreja que é até crente, né? Ele não gosta muito da tua cara, ou não gosta da tua pregação, ele vai demonstrar que ele não está gostando, ele vai botar a mão na boca, vai baixar a cabeça, e aí vai mostrar a desaprovação dele com respeito à tua pregação. Muitas vezes são pessoas, às vezes, que estão até mesmo na carne, né? Que vão para o culto para cumprir um ritual, mas não vão para adorar a Deus. Mas quando você tem certeza daquilo que Deus deu para você e que você está fazendo, você vai pregar a palavra com autoridade, doa quem doer, né? Você não vai ser aquele pregador somente de rosa, mas vai pregar o espinho também, né? Se às vezes o espinho tem que ser pregado, chegou a hora de pregar o espinho, vamos pregar também, né? Então, tem gente que só quer a rosa, né? Só quer a palavrinha de motivação, que vai vencer, mas muitas vezes os seus deveres e compromissos também com Deus, com a obra de Deus e com a sua vida espiritual, aí ele não quer saber. Então, muitas vezes as pessoas, com medo dessa desaprovação do seu público, eles vão ficar olhando fixamente, né, para o chão, para cima ou para baixo, para não enfrentar o público. Mas você tem que olhar o público e pregar com autoridade, né, porque você já orou antes você não está usando o púlpito para afrontar ninguém, porque a palavra é de Deus, e você tem que ter certeza no teu coração que essa palavra foi Deus que colocou na tua vida, e você está pregando ali porque Deus quer que você pregue aquela palavra. Então, se as pessoas desaprovarem, a gente não é 100%, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, é um dito certo e está na Bíblia, né? Que até Jesus, né, na sua própria terra, em Nazaré, né, ele não pôde fazer muitos milagres. Então, por quê? Pela desaprovação do público. O público, muitas vezes, ele quer ouvir o que ele quer ouvir, né? Mas muitas vezes a nossa mensagem é diferente, às vezes é dura, às vezes. Então, isso é importante. Você não fique somente olhando para cima, ou para o piso, né, ou para o teto. Você tem que se descontrair, né? Pregar de uma forma descontraída. O item 12, pregar fixando os olhos em uma só pessoa. Então você também não pode ficar só olhando para um lado, ou só olhando para o lado dos homens, ou só olhando para o lado das mulheres. Vocês têm que diversificar o teu olhar. O teu olhar tem que estar um pouco prega para cá, um pouco prega para cá, né, para esse outro lado, para o lado direito, lado esquerdo, você olha, né, você faz essa mobilidade com a tua cabeça, você prega, mas você não fixa numa pessoa, porque se você fixar, muitas vezes, a intenção não é pregar para aquela pessoa, às vezes pelo teu nervosismo, você só está olhando para aquele lado e olhando às vezes só para uma pessoa, aquela pessoa vai se constranger, né, e vai achar que você está pregando para ela só aquela palavra. E aí ela vai ficar constrangida e de repente vai ir uma vez e nunca mais vai na igreja. E às vezes o inimigo usa isso aí até mesmo para que as pessoas não vão mais na igreja. Ah, eu fui lá, o pastor, o obreiro ficou só olhando para mim, ficou pregando só olhando para mim, né? Então não faça isso, né? Não pregue fixando o olhar só para uma pessoa, você vai constrangê-la. Então você constrangendo-a, você muitas vezes vai afastar ela da igreja. Então o seu olhar tem que ser dinâmico, né? O seu olhar tem que ser para um lado, para o outro, né? Prega um pouco para cá, né? Um pouco para cá. Olha mais numa visão mais por cima, né? Das pessoas, assim, olha mais por cima, né? Mas você tem que arrumar um ângulo que você também não venha fixar só numa pessoa, porque senão vai dar problema também, né? Para evitar esses problemas. Então, pregar fixando os olhos em uma só pessoa. Evite repetições e vícios de linguagens. Então, cacuetes, né? Todos nós temos algum cacuete e para a gente corrigir é difícil. É difícil porque é treino,
A gente muitas vezes vai ter que falar pausadamente para a gente não repetir. O né é um dos mais conhecidos, né? Esse aí é o mais conhecido, o tal do né. Então, as pessoas às vezes têm esse cacuete e aí repete, e aquilo muitas vezes fica um vício, né, de linguagem, na sua linguagem, ele sempre fala aquilo ali. Então, é coisas que a gente tem que, aos poucos, a gente tem que tirando do nosso vocabulário e com tranquilidade, falando pausadamente, a gente consegue muitas vezes dominar esses erros. Então, isso é importante. Evite repetições e vícios de linguagem. Não diga piadas ou gracejos enquanto prega. Isso é muito importante, né? Tem gente que às vezes usa o púlpito para dizer piada de coisas que aconteceram com ele, e aí ele acha que ali é um picadeiro, né? Onde um, um palco ali para dar show, para as pessoas rirem muitas vezes do que ele vai falar, achar engraçado, mas não, ali nós estamos somente para pregar a palavra de Deus. Então, piadas, gracejos, isso aí não se deve fazer enquanto você prega. Evite isso aí. Então, isso aí são todos esses erros aí a gente tem que evitar. Os que a gente está no púlpito, né? Porque a gente está observando, as pessoas estão nos observando, tudo aquilo que nós fizemos. Algo importante aqui que eu sempre botei até como observação, que a gente tem que sempre se ligar, né? Então, é a observação que eu botei. Lembre-se sempre de trazer sua oferta, pois você é o exemplo e está sendo observado pelo público presente. Então, muitas vezes, né, a gente está lá no púlpito e lá do púlpito o que, que vai partir, né? É, o chamamento do povo para ofertar. Então, quem está lá em cima, geralmente é obreiro, o irmão lá, vamos ofertar na casa de Deus, tal, que Deus ama quem dá com alegria. Então, nós somos referenciais, nós estamos lá, nós somos referência para aquelas pessoas que estão lá embaixo. E principalmente para um público novo, né? Um convidado que foi na igreja. Aí passa salva, né? Em toda a igreja, às vezes as pessoas colaborando, né? Todos os irmãos colaboraram ali. Quando chega no púlpito lá, aí o pregador, o obreiro que está lá, ele não tem oferta, ele não dá oferta, aí as pessoas vão achar engraçado, né? Porque o exemplo tinha que partir de cima, do púlpito, né? E a gente não deu o exemplo, a gente não ofertou. Então você sempre reserve uma oferta. Quem sabe você não tenha grandes posses, mas sempre reserve R$ 1, R$ 2 que você tiver, mas não deixe de ofertar porque você está na vitrine. E na vitrine ali as pessoas vão filmar você e depois elas vão falar, vão dizer, toda a igreja colabora, só os obreiros lá não colaboram, né? Os pastores não dão a oferta. É só a igreja que dá a oferta. Então a gente tem que cuidar esse item aí que é importante. Então vamos aqui para esse item, mandamentos do pregador eficaz. Então vamos falar o primeiro item aqui. Cative a atenção do povo nos primeiros minutos da introdução. Então aqui é muito importante a gente, nos primeiros momentos da pregação, a gente já tem que falar com o público e já demonstrar para eles, mostrar para eles também que o que você tem para falar é algo interessante. É interessante o que você tem para falar. Então aí você consegue cativar, né, prender a atenção do teu público. Então, isso é importante. Nos primeiros minutos, quando você assume o púlpito, eles são determinantes para que as pessoas sintam vontade de ficar naquele lugar. Porque muitas vezes a pessoa chega na igreja, ela ouve os louvores, ela gosta de louvores. Geralmente o louvor ele atrai as pessoas para dentro da casa de Deus. E muitas vezes ele não vai ficar até o fim, mas porque até próprio inimigo fica trabalhando na sua mente, né? Escuta muito demorado, mas quando você assume o púlpito e a pessoa vê que você tem algo interessante para falar, aí ela fica. Muitas vezes ela não vai embora. Ela vai ficar por quê? Porque o pregador ele teve, né, essa capacidade de cativar a atenção
daquele público nos primeiros momentos, através da introdução, né, do primeiro contato que ele tem com o público. Então, ele vai chegar e vai falar: olha, irmãos, nessa noite eu tenho um assunto interessante para falar para você. E hoje a gente tem falado muito, né, sobre a pandemia. Então, nessa noite eu tenho a solução para a pandemia. Você pode criar alguma coisa, né? E dizer, e chama atenção aquela pessoa, bah, mas ele tem a solução para resolver a pandemia. Então, bah, eu vou ficar até o fim aqui para ver o que, que ele vai falar sobre a pandemia e tal. Então, você no primeiro momento ali, você já consegue cativar, né, a atenção do teu público, e aí aquela pessoa que estava querendo ir embora, não, ele vai ficar porque o seu assunto, né, o que você vai falar é interessante. Então, isso é importante, cativar nos primeiros minutos a atenção do teu povo. Evite termos imperativos demasiadamente, né? Então, esses termos, faça isso, diga aquilo. Aquela questão de muitas vezes que hoje em dia se tornou comum e às vezes um faz, todo mundo quer fazer. Às vezes nem é o perfil daquele pregador fazer, mas ele acaba fazendo porque é moda. Então ele vai falar, diga para o seu irmão do lado que bom que você veio, que Jesus na hora da pregação e outras coisas, né? Diga para o seu amigo do lado, ainda não acabou, né? Então várias coisas, vire, e às vezes aquela pessoa que está do lado ali, aquela pessoa vai se sentir constrangida, porque ela não conhece você. E você vai, e o pregador muitas vezes olha nos olhos dela. E às vezes aquela pessoa ela é tímida. É uma pessoa que não está acostumado com esse tipo de aproximação que a gente tem na igreja, que a gente tem essa comunhão, essa alegria, que a gente abraça, né? Abraça o irmão, aperta a mão e tem todo esse ambiente já amigável, mas daquela pessoa às vezes é a primeira vez que ele vai chegar. E aí muitas vezes o pregador ele manda a pessoa falar algumas coisas e aquela pessoa vai se sentir constrangida e talvez aquilo ali seja um ponto, né, que Satanás vai usar para que ela venha se sentir envergonhada e nunca mais venha à igreja. Então evite, né? Se você pode até usar muitas vezes, mas se puder evitar melhor, porque às vezes tem coisas que tiram mais atenção da pregação do que colabora, né, com a pregação. Então, às vezes tem pessoas que são focadas, ela gosta de ficar prestando atenção, ouvindo. Então, o pregador, ela não quer perder nada. Então, qualquer coisa que diz, né, para você virar para o seu irmão da sua direita, virar para o seu irmão da esquerda e falar, né? Então, aí vai ser algo que a pessoa vai muitas vezes estranhar. Então, vamos ver aqui. Use sempre que possível a primeira pessoa do plural, nós. Então, esse item é muito importante na pregação. Você nunca coloque as pessoas como sempre pecadores, né? Geralmente o pregador, nós temos que sempre dizer, né? Nós somos pecadores, né? E não muitas vezes só apontar os erros das pessoas, dizer que vocês são pecadores, vocês são isso, aquilo, né? Não, a gente tem que se colocar como nós, né? Nós somos pecadores, nós precisamos de Cristo, nós somos carentes, nós temos defeitos, nós pecamos. Então, nós é muito importante usar numa pregação, porque coloca todo mundo numa situação de igualdade, né? O pregador ele está ali para colocar todo mundo numa situação de igualdade, né? Nós somos pecadores, nós carecemos do amor de Deus e nós precisamos de Deus. Então, utilize isso aí. Quarto, não exagere no pronome pessoal eu. Você é porta-voz de Deus e não de si mesmo. Portanto, não use o púlpito para se autopromover. Tem muitas pessoas que usam muito o eu. O eu também é errado, né? Porque eu faço, eu fiz, eu orei e a pessoa ficou curada. Você pode até falar, mas você tem que muito cuidar, porque esse eu aqui, ele traz uma entoação meio negativa, né? Porque se as pessoas não conhecem você, ele pode dizer que você está se vangloriando,
que você está querendo se autopromover. Então, o eu também você tem que evitar muitas vezes de falar, né? E falar, né? Deus nos proporcionou de nós irmos orar e o irmão recebeu a cura. E aí fica melhor empregado esta palavra, né? Então, o eu é algo que a gente tem que muitas vezes controlar. O quinto item diz: busque a orientação de Deus, nunca pregue o que as pessoas querem ouvir, ou que ele seja imposto a pregar. O dono da mensagem é Deus. Então, isso também é importante, né? Busque a orientação de Deus. Né? Deus vai lhe dar uma mensagem para você entregar. E você nunca seja manipulado por pessoas. Porque em alguns lugares, de repente, as pessoas vão querer manipular a mensagem, vão querer, muitas vezes, que você pregue o que eles querem que pregue. Hoje, muitas vezes, é muito comum com pregadores que recebem, né, para pregar a palavra, né? São pregadores itinerantes. Então, muitas vezes, chega em determinada igreja, às vezes até tem certos assuntos que não pode tocar, não pode falar, mas eles, muitas vezes, eles têm que se deter e não pode pregar aquilo que realmente Deus quer falar com aquele povo. Então, sempre quando nós buscarmos a orientação de Deus, nós não temos erro, né? Nós vamos pregar aquilo que Deus quer. Sexto, alterne a voz com tonalidade alta ou mais suave, conforme o desenvolvimento da mensagem. Então foi o que eu falei. Você não pode pegar uma mensagem toda ela no mesmo tom de voz, né? No mesmo tom de voz, né? Você tem que também dar emoção, dar vida na tua pregação. Você tem que estar pregando sobre uma batalha, você tem que falar com firmeza, né? Aí Davi pegou, né, a pedra e jogou, né? E o Espírito Santo de Deus estava junto com ele, né? E você falar com entusiasmo, com força, é dessa maneira que você tem que pregar. Agora tem pessoas às vezes que pregam muito bem, mas às vezes as pessoas não dão essa entonação, né, na voz. Isso é importante também para o pregador, para ele viver com emoção a mensagem que ele está pregando. Evite limpar a garganta como se nela houvesse algum pigarro, né? Então, toda hora, né, fazendo esse tipo de gesto, né, você tem que sempre reservar, tomar bastante água antes, sempre, se possível, pedir para os irmãos ter uma água ali para você beber. E você pode também dar uma pausa e beber se você está mal da garganta. É pior você ir forçando, que aí de repente você não vai nem conseguir terminar a mensagem, porque vai te dar um ataque de tosse e você não vai conseguir terminar a sua mensagem. Então você até pode fazer uma pausa e tomar um pouco d'água e seguir explanando a mensagem. Seja objetivo em sua mensagem, atingindo o objetivo principal proposto, né? Então, a objetividade na mensagem. Eu tenho que ser objetivo, já tenho que ter na minha mente o que eu quero atingir, o público que eu vou atingir e o que eu quero falar naquela noite. Então, é sobre fé, então eu tenho que chegar no fim e saber que a minha mensagem foi toda direcionada para a fé, e no fim eu vou fazer uma aplicação da palavra, né? Sobre fé. Então eu tenho que ter isso na mensagem, né? Eu tenho que ser objetivo na mensagem que eu estou pregando. 9. Contenha-se, evite falar em demasia na hora do sermão em línguas estranhas, tentando às vezes mostrar uma espiritualidade. Lembre-se, o espírito está sujeito ao profeta, e o entendimento da palavra nesse momento é o principal. Após a explanação, haverá tempo para dar lugar à operação de Deus. Então, irmãos, a gente tem que estar sempre... a gente tem que ser cauteloso também, né? Tem pessoas que às vezes pregam e a sua mensagem, a maioria da sua mensagem, eles falam em línguas estranhas. Quem fala em língua estranha se edifica a si mesmo, diz a palavra de Deus. E você está pregando a palavra, você tem que ser ter mais entendimento, as pessoas têm que ter entendimento daquilo que você está falando. Tem muitas pessoas que às vezes falam muito língua estranha, até querendo mostrar uma espiritualidade, querendo dizer que a sua
a mensagem está ungida, né? Mas você também, você depois no final da mensagem, né? Você pregou a palavra, o seu vaso está cheio, transbordante, aí você vai ter um lugar, vai ter um momento para orarem, né? Se transbordarem na presença de Deus, falar em língua estranha, se houver profecias, vai ter um momento, o profeta vai falar, e Deus vai agir desse jeito, né? Mas o que a gente não pode fazer é estar pregando a palavra de Deus e fala 2, 3 palavras e 10 em línguas estranhas, né? Então não vai ter um intérprete. Se tem um intérprete, aí tudo bem. Mas você tem que evitar muitas vezes isso aí, porque vai mostrar muitas vezes uma certa. As pessoas vão ver que você quer mostrar algo de espiritualidade, muitas vezes querendo falar em língua estranha. Então isso é importante. Esse item aqui é muito importante, né? Claro, tem momentos que o Espírito Santo de Deus nos toma e nós falamos mesmo. Mas você tem que ter esse controle na tua vida também. O item 10. Não seja omisso em sua pregação, mas seja ético. Caso estiver em algum outro lugar que não seja do seu convívio diário, evite sermões que irão deixar constrangidos os líderes daquele local. Então tem muitas pessoas que são convidados para pregar em alguma igreja, em algum lugar, algum evento, e o camarada vai lá pregar, e às vezes ele deixa o pastor, ele sai da igreja lá, mas deixou o pastor em maus lençol, né? Em maus lençóis. Ele trouxe uma mensagem muitas vezes exortativa, falou alguma coisa que até mesmo ele estava sabendo, algum problema da igreja, e aí ele faz essa pregação e ele sai do lugar, mas deixa uma bomba na mão do pastor, né? Então você, quanto menos polêmico você seja, né, nas suas pregações, pregue a palavra de Deus. Se houver alguma exortação, alguma palavra que você sabe que é constrangedora, evite, né? Evite falar. Se você é um profeta de Deus e Deus falou algo com você, chame o pastor em particular e fale para ele, diga para ele, pastor, olha, Deus me mandou falar tal coisa e eu quero lhe dizer aqui para você aqui que não quis expor o irmão, o ministério, mas eu vou lhe dizer porque Deus me mandou dizer e eu vou lhe falar, porque o Espírito Santo de Deus não gera confusão, não gera discórdia. Então, a profecia está sujeita ao profeta, né? Toda profecia está sujeita, né, à avaliação, né? A gente julgar a profecia, né? Então, a gente tem que ver também qual o conteúdo, né? Porque isso é importante. Então, isso aí é importante quando você for na igreja de alguém, ou alguém lhe convidar, você nunca deixa aquele local ali com deixando uma bomba ali pro pastor, né? Porque vai fechar a porta e nunca mais ele vai convidar você, porque você foi antiético, né? Você não teve ética para pregar. Então, deixe que depois, se Deus falou com você, né, naquele momento, alguma coisa, você chame ele em particular, fale para ele, e ele vai ser muito agradecido a você, e ele vai ver o amadurecimento espiritual que você tem, e vai ver, esse irmão é espiritual, ele tem um amadurecimento, ele foi ensinado, ele foi bem ensinado, porque ele não foi antiético, ele me chamou, falou comigo, conversou comigo aqui em particular, e não houve contenda, não houve nenhum problema, e Deus age e faz a sua obra. O item 11, evite falar além do que Deus lhe concedeu. Não fique como no dito popular, enchendo linguiça. Pare e seja humilde. Então tem muitas pessoas, às vezes, que ela não tem uma grande mensagem, ela não tem, de repente, 30 minutos para estar falando, mas ele viu que o irmão lá fala 40, 45 minutos, então ele diz, não, mas eu não vou ficar por baixo, eu tenho que pregar também, no mínimo 30, então ele fica enchendo linguiça, como a gente diz, né? Fica falando de tantas coisas e muitas vezes aquelas coisas sem nexos, né? Aquela palavra que eles estão falando ali não tem organização, e aí também não vai surtir o efeito. Então, se você pregar 15 minutos mais cheio do Espírito Santo, na direção de Deus, com inteligência, né, prestando teu culto racional, que é com inteligência, falando da palavra de Deus, glória a Deus, 15 minutos, 20 minutos,
tá ótimo, né? Uma mensagem de 20 minutos, ela é excelente. Não quer dizer que você seja, que você é menos que outro pregador que prega 40, 50, porque até a própria, os ensinos, né, com respeito a aprendizado, né, de 1 hora praticamente tu vai levar de ensinamento, as pessoas conseguem mais ou menos 10 minutos. Então não adianta você pregar 1 hora, porque a pessoa vai se lembrar um máximo 10 minutos da pregação que foi pregado. Então não adianta, né? A gente querer pregar, 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 se muitas vezes o que vai ser absorvido pela mente do ser humano é muito pouco, né? Então o ser humano muitas vezes ele aprende mais vendo, né, do que ouvindo. Então muitas vezes se você vai fazer uma pregação, às vezes você tem um slide para passar, tem uma foto, tem um vídeo, e você muitas vezes vai comentar em cima daquele vídeo, em cima daquela foto, aquilo vai marcar muito mais a pessoa vai muito absorver muito mais conhecimento, vai se lembrar muito mais do que falando 1 hora para ela. Então não é por muito falar que Deus vai operar. Às vezes o start, né, para Deus operar é 1 ou 2 palavras que você falou numa mensagem e tocou o coração daquela pessoa. Então muitas vezes vai ser assim que Deus vai operar. Então, não se milindre, né? Porque se de repente você queria falar 30 minutos e conseguiu falar 15, tá excelente, né? O importante é que você falou ungido e na direção de Deus. Você não pode se diminuir, né? Porque falou pouco. 12. Mantenha uma postura elegante usando roupas modestas e decentes, não chamativas. Procure estar alinhado. A boa apresentação faz também com que as pessoas deem mais credibilidade a você e aquilo que está expondo. Então, esse é um item muito importante. A questão aqui do estar alinhado é uma roupa bem passada, né? Você de repente vai estar com uma roupa passada, pode ser um terninho velho, mas ele está bem. A pessoa sabe diferenciar quando ele está bem passado, bem alinhado, bem lavadinho, está arrumado. É simples, mas está bem alinhado. O sapato pode estar meio velhinho, mas está bem engraxado, está lustrado. Isso aí é um bom alinhamento, uma boa apresentação. Você está bem com feito a barba, bem a barba bem aparada, bem feita. Isso aí é importante. A boa apresentação, porque as pessoas vão ver que você é uma pessoa também que tem um cuidado com o seu corpo, você está, né, bem alinhado, e isso é bonito, né? Porque nós estamos transmitindo a palavra de Deus. E como eu falei, né, com roupas modestas, né, não roupas chamativas, lá um terno pink, um terno laranja. Já vi gente com ternos muito colorido, assim, chama muita atenção, né? Fica muita evidência, sendo que a gente pode ter uma cor mais neutra e que fica bonito também, né? Então, o alinhamento, a boa apresentação do pregador, elas fazem com que a gente tenha, dê mais crédito, né? As pessoas que estão pela primeira vez, quem sabe até os crentes até não vão dar muita importância, mas quem está ali pela primeira vez, vendo uma pessoa, né, bem trajada, geralmente, né, o nosso ministério, as pessoas todas, né, que estão no púlpito e vão pregar, vão estar de gravata, né, terno, gravata, uma camisa social, sapato social. Isso é importante, dá uma credibilidade para a mensagem que a gente vai levar. Então vamos ver o item 13. Os piores defeitos físicos ficam muito... os piores defeitos físicos perdem muito do seu caráter repulsivo naqueles que falam de maneira encantadora. Usam bem o vocabulário, falam pausadamente e expõem de maneira agradável suas ideias. Têm um sorriso no rosto e agem de forma natural. Então, isso aqui é muito importante, né? Quando a gente procura de uma maneira simples, né, mas de uma maneira encantadora, a gente usa bem os verbos, o vocabulário, a gente fala pausadamente, a gente fala com consciência daquilo que está falando, né? Não abre a boca e falar qualquer coisa, não. Você está falando, a pessoa está vendo que tem conexão daquilo que você está falando, né? Vai ser muito importante.
Então você está expondo a palavra de Deus de uma maneira agradável, né, as suas ideias. E o principal de tudo, né, você tem um sorriso no rosto e age de forma natural. Então a própria Bíblia já diz, né, que o coração alegre formoseia o rosto, né? Provérbios 15:13. Então, o pregador ele tem que também ser simpático, né? Não precisa ser aquela pessoa sisuda, aquela pessoa com a cara fechada. Não, ele pode ser simpático também, transmitir a mensagem de Deus, porque isso também vai fazer com que as pessoas elas venham sentir a vontade, venham ver que você é uma pessoa carismática, que você é uma pessoa também alegre, né? Que está transmitindo uma mensagem que traz alegria, que traz confiança, que traz motivação muitas vezes para ela. Então isso é importante, né? Do que a gente muitas vezes ser uma pessoa carrancuda, pregar, parece que está bravo, né? Não, você pode pregar uma palavra firme, mas de uma maneira descontraída. Então, antes da mensagem, né? Isso aqui é uma questão para quem vai pregar, né? Antes da mensagem. Então, eu coloquei aqui, ó, evite refeições pesadas antes de falar. Essas refeições pesadas, tem pessoas às vezes aqui que tem, e aqui no Rio Grande do Sul, de repente, é diferente, né? Porque a gente tem o frio, então muitas pessoas, às vezes, 6 horas da tarde já estão jantando. E tem pessoas que não conseguem jantar pouco. E aí o culto é 7 horas, 7h30. Lá por 8 horas ele vai estar pregando. Se ele comeu bastante, ele vai se sentir mal. Ele não vai desenvolver, porque ele vai estar com mal-estar. Então evite, né, refeições pesadas antes de falar. Então se você puder tomar um café mais light, depois de repente você janta depois do culto, né, para evitar, né, esse mal-estar. Mantenha-se concentrado, evite discussões. Fuja de pessoas chatas que falam demais, com histórias longas e temas banais. Isso atrapalha a concentração e pode deixá-lo inseguro. Esse item é importante, porque muitas vezes você chegou a ser o pregador da noite. E aí você vai conversar muitas vezes com uma pessoa, você tem que cumprimentar os irmãos, tudo, mas se você puder, cumprimenta os irmãos e evite muita conversa, porque às vezes você chega numa igreja e se você for pregar numa igreja, às vezes você chega, tem pessoas às vezes que vão dar o relatório negativo da igreja, vão dizer todos os problemas que a igreja está passando, e aí na hora que você vai pregar, e muitas vezes o Espírito Santo vai falar mesmo aquilo. Você até ia falar aquilo ali, né? Porque o Espírito Santo já tinha tocado no teu coração para falar, mas aí você não vai falar, ou você vai ficar em dúvida, porque você conversou muitas vezes com o irmão deu todo o relatório negativo da igreja, aí você fica em dúvida, será que é na carne ou se é pelo Espírito? Evitar de pessoas que venham falar, você está preparado, você está ligado com Deus, de repente chega o irmãozinho ali, irmão, como é que tá? Você começa a conversar, né? Começar, o senhor viu hoje o Grenal? O Inter ganhou, o Grêmio perdeu, e aí começa a falar sobre jogo, coisa nada a ver, porque existe esse tipo de pessoa na igreja também, que às vezes vem com conversas inconvenientes, né? Conversas banais. Então, se você puder, você chega na igreja, cumprimenta os irmãos, sobe lá para o púlpito, se você é o pregador da noite, procure ficar conectado com Deus, orando, né? E aí você fica ligado com Deus. Então, evite muitas vezes, quando você tem um trabalho mais sério para fazer, de conversar com essas pessoas, às vezes, que não vão somar nada, né? São pessoas, às vezes, que estão na igreja só para cumprir o ritual, né? Para dizer que estão na igreja, porque não tem um novo nascimento, não gostam até às vezes das coisas de Deus. Se você vai procurar falar das coisas de Deus mesmo com ele, ele vai até fugir de você. Mas ele muitas vezes vai ser utilizado para tirar você do foco, né? Que é pregar a palavra de Deus naquela noite. Então, você, quando chega na hora da mensagem, você está com a cabeça cheia, né? Então, o terceiro item, faça uma recapitulação mental do assunto, organizando mentalmente as questões que irá abordar. Então, você, antes da pregação, você está ali, você já faz uma recapitulação, né, de tudo aquilo que você vai falar. Tem muitos irmãos que a gente prega, quando eu dava aula, a gente dava aula mesmo, né, com os irmãos presentes, a gente ouvia alguns irmãos dizendo, irmão, eu não consigo pregar com esboço, eu tenho na minha mente a mensagem, eu consigo pregar, eu digo, não tem problema, se você consegue fazer um mapa mental de todo o esboço da mensagem e passo a passo você pregar, não tem problema, vai ser bênção também.
Cada pessoa tem um estilo. O meu estilo, eu já não estou mais com condições de pregar sem esboço. Eu sempre tenho um esboço, porque eu sempre faço um esboço em casa daquilo que eu vou pregar. Então, eu sou assim, mas eu não quero colocar como regra. Então, tem pessoas que têm essa facilidade, né? Tem essa facilidade e vão fazer assim. Então, você também, antes da mensagem, né, faça uma recapitulação mental do assunto, né? Organizando mentalmente as questões que irá abordar. Então, o sermão é sempre bom porque a gente tem itens, às vezes, que a gente quer bater em cima, né? Fazer um chamamento em cima daquilo ali fica mais fácil. Quarto item diz assim: mantenha calma e tente controlar-se, pois nesse instante vai prevalecer a segurança naquilo que você estudou. A sua parte foi feita e Deus com certeza fará a sua. Não se preocupe sobre a aceitação do sermão ou resultados. Aprenda a semear e Deus dará o crescimento à semente. Então, isso é importante. Eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que manter a calma, controlar-se, né? Quando está pregando e ter certeza de que você estudou, que você está realmente convicto daquilo que Deus vai falar e jamais ficar apreensivo com respeito a resultados, né? A palavra de Deus ela vai sempre trazer frutos. De repente você vê pastores renomados pregarem e o fogo cai, há batismo com o Espírito Santo, pessoas curadas e tal. E você fica naquela apreensivo, né? Bah, mas quando vai chegar o meu dia, né? Mas Deus dá a cada um, né, uma porção. E você não deve jamais pregar pensando em resultado, né? No que Deus vai fazer. Você só tem que falar a palavra de Deus. Certo pregador, ele dizia assim: a palavra de Deus é que nem um leão que está enjaulado. Nós estamos, né, puxando a porta, né? Nós abrimos a porta para sair o leão e o leão vai fazer o que ele sabe fazer. É que nem nós. Nós estamos ali no controle da porta, né? Nós estamos ali pregando a palavra, né? Nós só vamos soltar a palavra, né? É a palavra de Deus que nesse caso simboliza o leão e o leão vai fazer o que ele sabe fazer, é que nem a palavra de Deus. Ela vai sair e vai fazer o que ela sabe fazer. Transformação, cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. O resultado é com a palavra, né? É o Evangelho, é Deus, é Ele que vai fazer o que tem que ser feito. Nós temos somente que abrir a jaula, nós temos somente que explanar a palavra de Deus e Ele vai fazer o que tem que ser feito. Então, nunca assuma o púlpito pensando, eu quero que esse culto seja assim, seja assado, né? Que pessoas pulem, saltem, haja arrebatamento. Não. Só prega a palavra de Deus e o resultado é com ele, né? Ele sabe o que ele vai fazer e o que a igreja está precisando. O item quinto. Lembre-se, se você está no púlpito é porque porque foi a vontade de Deus. Repreenda sentimentos de culpa, inferioridade e outros sentimentos malignos. Então, isso é importante. A gente sempre, né, o inimigo ele vai vir ao teu ouvido, falar alguma coisa, querer te intimidar na hora da pregação, dizendo, você não é capacitado para estar aí, colocando sentimentos de inferioridade, porque tem outros pregadores melhor aqui do teu lado, que estão aqui do lado, e tu não é capacitado. Mas não, a gente tem que lembrar que foi Deus que nos colocou ali naquele momento e que nós temos uma mensagem de Deus, porque nós nos preparamos e nós buscamos em Deus aquilo que Ele queria para a sua igreja, para a edificação da sua igreja. Então, quando nós temos essa certeza, nós podemos pregar uma palavra eficaz e uma palavra que penetra o coração do pecador e de todo aquele que foi assistir aquele culto. Então, seja um pregador fervoroso, seja um pregador comprometido com a palavra, que tenha conhecimento do assunto que vai falar. Embora fale pouco, mas fale com certeza daquilo que Deus
tem colocado no teu coração. Então quero agradecer aos irmãos por mais essa aula e quem sabe esta semana ainda eu coloque mais uma outra aula adicional, talvez de 30 minutos, para que a gente possa estancar esse assunto e não fiquem apavorados com respeito à prova, que a prova vai ser ali aquele modelo de sermão, a gente vai fazer aquele sermão e aí os irmãos eu vou ensinar como é que faz. E aí os irmãos vão fazer e depois vão me mandar um xerox. Então ali vai ser a prova de vocês, né? Então vocês já podem. Na próxima aula eu vou dar todos os ensinamentos, como é que faz. E aí os irmãos depois já vão treinando, né? E quem sabe vão ter o sermão feito por vocês. E eu quero que vocês venham ser a voz de Deus nesta terra para arrancar as almas da mão do inimigo, né? As pessoas que estão sofrendo, que possamos ser pregadores da verdadeira palavra. Então que Deus fique em cada coração, a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos e tenhamos uma excelente semana. É que eu desejo aos irmãos. Amém?